Você sente que há algo diferente em você. Uma inquietação que o mundo não consegue explicar. Uma chama que não apaga mesmo nas noites mais longas. E se isso não fosse coincidência? E se Deus já tivesse colocado a sua mão sobre a sua vida antes mesmo de você entender o porquê? Há uma inquietação que nenhuma conquista humana consegue silenciar. Você pode ter chegado ao topo de algo que o mundo chama de sucesso, pode ter preenchido sua agenda com afazeres e sua casa com pessoas, e ainda assim, no silêncio da madrugada, aquela voz continua. Não é o desespero falando, é algo maior. É o eco de um chamado que vem de antes de você ter nascido. Charles Spurgeon, o pregador que fez tremer os corações da Inglaterra com apenas a força da palavra, disse certa vez que o homem escolhido por Deus carrega consigo uma marca invisível, que o mundo não vê, mas que o próprio coração sente. E é exatamente sobre essa marca que precisamos falar hoje. Porque talvez você tenha chegado aqui carregando perguntas que não sabe ao certo como formular. Talvez você sinta que sua vida tem um peso que vai além do comum, que suas dores foram grandes demais para serem apenas acaso e que as suas bênçãos foram profundas demais para serem apenas sorte. A palavra de Deus não deixa esse assunto no campo das suposições. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor declara com uma clareza que estremece a alma: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Leia com atenção. Deus não disse que te escolheu depois que você melhorou. Não disse que te chamou depois que você se tornou digno. Ele te conheceu antes de você existir. Isso muda tudo. Isso significa que o chamado que você sente não é fruto da sua imaginação. É fruto da soberania de um Deus que trabalha nos bastidores da história humana com uma precisão que a mente humana jamais poderá calcular. Spurgeon pregou inúmeras vezes sobre a eleição divina, e sempre com um cuidado pastoral raro. Ele dizia que a eleição não era uma doutrina para encher a cabeça de orgulho, mas para encher o coração de humildade e gratidão. Porque quando você compreende que foi escolhido não pelo que fez, mas pelo que Deus quis, você cai de joelhos com uma adoração diferente. Uma adoração que não pede mais explicações, mas descansa na eternidade do propósito de um Pai que te amou antes que o tempo começasse. E há sinais. Sim, minha querida alma, há sinais reveladores de que Deus já colocou a sua mão sobre a sua vida para algo que ultrapassa o que seus olhos podem ver agora. O primeiro sinal é a dor que moldou sem destruir. Você passou por provações que em qualquer outra vida teriam feito alguém desmoronar completamente. Perdas que custaram lágrimas de sangue, traições que abriram feridas fundas, noites que pareciam não ter fim. E no entanto você está aqui, não apenas sobrevivendo, mas com algo em seus olhos que só quem passou pelo fogo pode ter. Uma profundidade, uma seriedade diante da vida, uma fé que não é de livro, mas de experiência. O livro de Jó nos mostra isso com uma honestidade brutal. Jó perdeu filhos, riquezas, saúde e a compreensão dos que mais amava. E em meio à tormenta, ele disse palavras que deveriam estar gravadas em pedra. Ele conhece o caminho que tomo, e depois que me houver provado, sairei como ouro. Jó 23:10. A provação não era punição, era preparação. Era o fogo do ourives, que não destrói o ouro, mas revela o ouro que já estava ali. Quando Spurgeon enfrentou suas próprias noites de depressão profunda, e ele as enfrentou com uma honestidade que poucos pregadores de sua época ousariam admitir, ele escreveu que foi nesses vales que aprendeu a conhecer um Deus que não apenas reina nos céus, mas que desce ao abismo para caminhar ao lado dos seus. E foi nesses mesmos vales que seu ministério se tornou capaz de tocar corações que nenhum sermão polido conseguiria alcançar. Sua dor não foi acidente. Sua dor foi escola. E o aluno que sobreviveu a essa escola não saiu igual. Saiu preparado para algo que ainda está por vir. O segundo sinal é a sede que o mundo nunca conseguiu saciar. Você já tentou. Talvez tenha buscado em relacionamentos o preenchimento que só Deus pode dar. Talvez tenha corrido atrás de realizações, conquistas, reconhecimento, e por um momento parecia que ia funcionar.
mas sempre voltava aquela sensação sutil e persistente de que havia algo a mais, de que você foi feito para mais. Isso não é ingratidão. Isso é diagnóstico. Agostinho de Hipona, o teólogo que caminhou pelos becos mais escuros da existência humana antes de encontrar a luz, escreveu uma frase que atravessa séculos. Tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Essa inquietação não é fraqueza, é vocação. É o sinal de que você foi feito com uma capacidade de Deus que nenhuma coisa criada pode preencher. E quando essa sede começa a te puxar para a palavra, para a oração, para o silêncio diante do Senhor, isso não é apenas religiosidade. É o Espírito Santo cumprindo o que Jesus prometeu em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quando você sente aquela vontade de se aproximar de Deus, é porque Ele já está te puxando. O terceiro sinal é o dom que aparece mesmo quando você não planejou. Há algo que você faz que, quando faz, parece que o tempo para. Pode ser a forma como você consola alguém em dor, pode ser a clareza com que você enxerga situações espirituais que outros não percebem, pode ser a capacidade de orar de um jeito que abre o céu. Esses dons não vieram de curso, vieram de cima. Em Romanos 11:29, Paulo afirma com segurança: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. O que Ele deposita em você não some com o tempo, nem desaparece com a falha. Pode ficar adormecido por temporadas, pode ser ignorado por anos, mas está lá, esperando o momento em que você finalmente dizer: aqui estou, Senhor, usa o que puseste em mim. Antes de avançarmos para os próximos sinais, quero te fazer um convite. Se você tem sentido essa sede espiritual, esse chamado que não sabe bem como responder, temos preparado um material que pode ser o início de algo transformador na sua vida. Nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, está disponível no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é apenas leitura, é um caminho de volta para aquilo que seu coração mais precisa. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Cada vídeo aqui é preparado como uma carta enviada diretamente para a sua alma, para que você nunca caminhe sozinho nessa jornada de fé. Há momentos na vida em que a trajetória de uma pessoa muda de direção sem que ela tenha planejado. Uma conversa que acontece no momento certo. Uma porta que se fecha exatamente antes de você entrar num lugar que teria te destruído. Um encontro que parece casual, mas que depois, olhando para trás, você percebe que foi arquitetado com uma precisão que ultrapassa qualquer coincidência. Isso tem um nome. Chama-se providência divina. E é um dos sinais mais claros de que Deus já colocou a sua mão sobre a sua vida. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que viveram esse tipo de intervenção. José, filho de Jacó, foi vendido pelos próprios irmãos, acusado falsamente, jogado na prisão e esquecido por aqueles que prometeram lembrá-lo. Em qualquer cálculo humano, a vida de José estava destruída. Mas em Gênesis 50:20, depois de tudo, ele olha para os irmãos que o traíram e diz: quanto a vós outros, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Não foi sorte, foi soberania. Deus estava guiando cada capítulo de uma história que José não conseguia ler enquanto estava no meio dela. Você também está no meio da sua história. E talvez, de onde você está agora, não consiga enxergar para onde ela está indo. Mas há um autor que segura a pena. E ele não escreve histórias sem propósito. O quarto sinal de que Deus já te escolheu para algo maior é a proteção invisível que aparece nos momentos em que você mais precisava e menos esperava. Pense nas vezes em que você deveria ter caído e não caiu. Nas situações em que tudo apontava para o desastre e algo mudou. Não estou falando de uma vida sem dificuldades. Estou falando daquela sensação de que havia uma mão sustentando o que os seus braços já não tinham mais força para segurar. O Salmo 91 é um retrato dessa proteção. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Versículo 11. Deus não abandona no meio do caminho aqueles que Ele chamou.
A proteção divina não é a ausência de tempestade. É a presença que garante que a tempestade não te afunde. Há pessoas que atravessaram situações impossíveis e saíram com a fé mais forte do que quando entraram. Não porque eram invencíveis, mas porque eram sustentadas. E quando você olha para a sua própria história com honestidade, percebe que em alguns momentos, só a mão de Deus explica o que aconteceu. O quinto sinal é o peso pelo próximo que cresce dentro de você. Não é um peso de julgamento, mas de compaixão. Você olha para as pessoas ao seu redor, às vezes para completos estranhos, e sente algo que não sabe exatamente como nomear. Uma vontade de que elas sejam bem. Uma dor quando as vê perdidas. Uma alegria genuína quando elas encontram um caminho. Isso não é sentimentalismo. Isso é o coração de Deus pulsando dentro do seu. Em Mateus 9,36, a Bíblia diz que Jesus, ao ver as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O verbo grego usado ali, splanchnisomai, descreve uma compaixão que vai até as entranhas, uma dor que vem de dentro, não da superfície. Quando Deus te escolhe para algo maior, Ele começa a afinar o seu coração com o coração dele. Começa a te fazer sentir o que Ele sente. E uma das primeiras evidências disso é essa compaixão que brota de forma que você mesmo não consegue explicar completamente. Isso pode se manifestar no desejo de servir, na vontade de orar pelas pessoas pelo nome, no impulso de partilhar uma palavra que você recebeu e que você sabe que vai alcançar alguém que precisa. Cada um desses impulsos é um sinal de que o Espírito de Deus está te moldando para um propósito que vai tocar outras vidas. O sexto sinal é a sensação de que certas temporadas foram de preparação, não de punição. Há períodos na vida de quem foi chamado que parecem desertos. Temporadas em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor, em que os sonhos parecem congelados, em que as promessas parecem distantes demais para serem reais. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian antes de Deus aparecer na sarça ardente. 40 anos. Um homem que tinha sido criado como príncipe no Egito, que tinha toda a estrutura humana necessária para liderar, passou 4 décadas cuidando de ovelhas no deserto antes de receber o chamado para libertar um povo inteiro. Você acha que esses 40 anos foram desperdiçados? Não, foram fundamentais. Foi no deserto que Moisés aprendeu a humildade que o palácio nunca teria ensinado. Foi no silêncio que ele desenvolveu a intimidade com Deus, que tornaria possível conversar com o Senhor face a face. Em Êxodo 33:11, a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Isso não se aprende em palácio, isso se aprende no deserto. Se você está numa temporada que parece um deserto, preste atenção. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele pode estar te preparando para uma sarça ardente que ainda está à sua frente. O sétimo sinal é a palavra de Deus que deixou de ser obrigação e passou a ser necessidade. Há uma diferença enorme entre ler a Bíblia por dever e abrir a Bíblia com fome. Quando Deus começa a trabalhar de forma especial numa vida, a palavra deixa de ser texto e passa a ser alimento. As passagens que antes pareciam distantes começam a falar diretamente para a situação que você está vivendo. Em Jeremias 15:16, o profeta descreve essa experiência com uma beleza rara. Foram achadas as tuas palavras, e eu as comi, e a tua palavra me foi o gozo e a alegria do meu coração. Ele não disse que estudou, disse que comeu. Há pessoas que estudam a Bíblia e há pessoas que se alimentam dela. E quando você começa a se alimentar, algo muda por dentro que nenhum curso teológico consegue produzir por conta própria. Essa fome pela palavra é sinal de que o Espírito Santo está te despertando para algo. É sinal de que Deus está te equipando, porque ninguém é enviado para um propósito maior sem antes ser nutrido pela palavra que sustenta esse propósito. Cada um desses sinais que estamos percorrendo juntos não é para te inflar de orgulho. É para te acordar para uma responsabilidade. Ser escolhido para algo maior não é privilégio de quem se acomoda. É chamado de quem se levanta. Existe um momento na vida de quem foi chamado em que tudo parece ir na direção errada ao mesmo tempo. Os planos desmoronam.
As pessoas em quem você confiava se afastam. O caminho que parecia certo de repente some sob os seus pés. E nesse momento, a tentação mais perigosa não é a dúvida, é a comparação. Você começa a olhar ao redor e ver pessoas que aparentemente não carregam o mesmo peso, que não passaram pelas mesmas provas, que parecem avançar com uma facilidade que dói de observar. E então, a pergunta sussurra no fundo da mente: por que a minha caminhada é tão mais difícil? A resposta está na natureza do chamado. Nem todo jardim precisa das mesmas chuvas, e nem toda vida chamada para algo maior pode ser preparada pelos mesmos caminhos. Em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel foi enviado para ungir o novo rei de Israel, ele chegou à casa de Jessé e começou a olhar os filhos. O primeiro que passou diante dele era alto, forte, imponente, e Samuel quase o ungiu ali mesmo. Mas Deus interveio com uma das frases mais importantes de toda a Escritura: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Deus não escolheu o mais óbvio. Escolheu Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas, que não havia sido nem chamado para o encontro, porque o próprio pai não havia considerado essa possibilidade. E foi exatamente esse, o esquecido, o que foi ungido rei. Isso precisa alcançar o seu coração hoje. O fato de que o mundo não enxerga em você o potencial que Deus já depositou não é evidência de que ele não existe. É evidência de que o mundo não tem os olhos de Deus. O oitavo sinal de que você foi escolhido para algo maior é a unção que aparece quando você menos espera. Há momentos em que você faz algo simples, uma oração, uma palavra de encorajamento, uma atitude de serviço, e algo acontece que vai além do esforço humano. A pessoa ao seu lado sente, você mesmo sente. Há uma presença que não depende de planejamento. É o Espírito Santo operando através de um vaso que foi preparado, mesmo sem que o vaso perceba completamente. Em Atos capítulo 3, Pedro e João subiram ao templo para orar. Não estava nos planos deles fazer milagres naquele dia, mas quando um homem coxo de nascença pediu esmola, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. E o homem foi curado. O que Pedro tinha não era recurso material, era unção. Era o resultado de anos caminhando com Jesus, ouvindo a palavra, sendo moldado pelo Espírito Santo. A unção não se compra, não se finge, não se produz com técnica ou carisma ensaiado. Ela é resultado de uma vida que ficou tanto tempo diante de Deus que passou a carregar o perfume desse encontro. O nono sinal é a clareza que chega nos momentos de oração profunda. Há uma diferença entre rezar por obrigação e orar com profundidade. Quando você entra num tempo genuíno de oração, um tempo em que você coloca de lado a lista de pedidos e simplesmente fica diante de Deus, algo começa a acontecer. A mente que estava cheia de ruído começa a se aquietar. E nesse silêncio, uma clareza começa a emergir que não vem da sua própria inteligência. Deus fala. Ele ainda fala. Não necessariamente em voz audível, mas de formas que quem já experimentou reconhece com certeza, através de uma passagem da Escritura que de repente ilumina uma situação, através de uma certeza que se forma no coração sem que você saiba de onde veio, através de uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias, mas que está ali, sólida e inabalável. Em Filipenses 4:7, Paulo descreve essa paz como algo que excede todo o entendimento. Ela não é produto de raciocínio, é dom. E quando você começa a experimentar essa clareza em oração, é um sinal de que Deus está se comunicando com você de uma forma que vai além do comum. O 10º sinal é a restauração que vem depois das quedas. Todo homem e toda mulher que foram chamados para algo maior têm em comum uma coisa: caíram, erraram, decepcionaram a si mesmos e, às vezes, decepcionaram a outros. E talvez você carregue o peso de uma queda que ainda dói quando você se lembra. Mas preste atenção no que aconteceu depois. Você levantou. Pode ter demorado, pode ter sido difícil, mas você levantou. E quando você levantou, não voltou exatamente para o mesmo lugar onde estava antes da queda. Voltou diferente.
com uma humildade que não havia antes, com uma dependência de Deus que a autossuficiência nunca teria produzido. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Na hora mais crítica da história da redenção, o homem que havia prometido morrer ao lado do Mestre desmontou sob a pressão de uma simples serviçal. Mas depois da ressurreição, Jesus não descartou Pedro, restaurou-o. Em João 21, às margens do mar de Tiberíades, Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Não para humilhar, para restaurar. Uma afirmação por cada negação. E foi esse mesmo Pedro, restaurado e cheio do Espírito Santo, que pregou no dia de Pentecostes, e 3.000 pessoas se converteram num único sermão. A queda não foi o fim da história de Pedro. Foi parte da preparação para o capítulo mais poderoso dela. A sua queda também não é o fim. Pode ser o início do capítulo em que você finalmente entende que a força para o chamado nunca veio de você. Deus tem um padrão consistente ao longo de toda a Escritura. Ele não chama os perfeitos. Ele não espera os prontos. Ele chama os disponíveis e então os prepara para o que precisam carregar. E a preparação quase sempre passa por lugares que o orgulho humano nunca escolheria. Abraão foi chamado a deixar tudo sem saber para onde ia. Moisés foi chamado do deserto. Davi foi chamado do campo. Esther foi chamada do exílio. Paulo foi chamado do caminho de Damasco, no momento em que perseguia os que seguiam a Cristo. Em cada um desses casos, a vida que Deus escolheu não era a mais provável aos olhos humanos, era a que ele havia preparado com uma profundidade que só os olhos divinos conseguem medir. E hoje, enquanto você ouve estas palavras, saiba que não chegou aqui por acaso. Há uma mão que guia passos que parecem perdidos, que aproveita histórias que parecem quebradas, que usa vozes que duvidaram de si mesmas para falar o que o mundo precisa ouvir. Tem uma coisa que o inimigo faz com uma consistência perturbadora na vida de quem foi chamado para algo maior. Ele não aparece necessariamente com tentações óbvias. Ele aparece com dúvidas sutis, com perguntas que parecem razoáveis, com comparações que parecem legítimas. E o alvo favorito dele não é a sua conduta, é a sua identidade. Porque ele sabe que se conseguir fazer você questionar quem você é em Deus, o resto vem por consequência. Um homem que não sabe quem é, não consegue caminhar com autoridade. Uma mulher que não conhece o seu valor diante do Senhor, não consegue exercer o chamado com a plenitude que Deus planejou. É por isso que entender os sinais do chamado não é vaidade espiritual, é necessidade de sobrevivência. Em Efésios 2:10, Paulo escreve uma das verdades mais libertadoras de toda a carta. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que as praticássemos. Repare na estrutura dessa frase. Você não foi criado para depois Deus descobrir o que fazer com você. As obras foram preparadas antes. O chamado veio antes da criação. E você foi formado como um instrumento específico para um trabalho específico, que já estava desenhado antes de você dar o primeiro passo. Isso significa que o chamado sobre a sua vida não é genérico. Não é um chamado de prateleira que poderia servir para qualquer pessoa. É particular. É seu. Feito com a medida exata da história que você viveu, das dores que você atravessou, dos dons que foram depositados em você e de ninguém mais da mesma forma. O 11º sinal de que Deus já te escolheu para algo maior é a resistência espiritual que você encontra quando tenta avançar. Parece contraditório, mas é profundamente verdadeiro. Quanto maior o chamado, maior a oposição. Isso não é pessimismo, é padrão bíblico. Paulo escreveu em 1 Coríntios 16:9, porque uma grande e eficaz porta se me abriu, e são muitos os adversários. Uma porta grande e muitos adversários na mesma frase, não como contradição, mas como realidade do chamado. Onde Deus abre, o inimigo resiste. Não porque o inimigo seja mais forte, mas porque ele sabe o que está em jogo. Se a sua vida tem sido marcada por uma resistência que parece desproporcional ao que você está tentando fazer, preste atenção. Pode ser sinal de que o que você carrega é maior do que você mesmo percebe. O inimigo não perde tempo atacando o que não representa ameaça.
A intensidade da batalha muitas vezes revela a importância do território, mas há uma promessa que precisa ecoar mais alto do que qualquer resistência. Em Isaías 54:17, Deus declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Não disse que nenhuma arma seria forjada, disse que nenhuma prosperaria. Há uma diferença enorme entre a formação da arma e o seu sucesso, e Deus garante o resultado, não a ausência do conflito. O 12º sinal é a unidade entre o seu chamado e a palavra de Deus. Quando Deus te chama para algo, esse chamado nunca contradiz a Escritura, nunca te leva para longe de Deus, nunca te empurra para o orgulho ou para o isolamento. O chamado genuíno sempre produz mais dependência de Deus, não menos, mais amor pelo próximo, não menos, mais humildade diante da palavra, não mais arrogância sobre ela. Há muitas vozes no mundo espiritual de hoje que afirmam chamar em nome de Deus. E o discernimento não vem de analisar o quanto a mensagem soa bonita, mas o quanto ela se alinha com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Em 1 João 4:1, a instrução é clara. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Provar, testar, comparar com a palavra. O chamado que vem de Deus passa por essa prova. Ele não teme o escrutínio da Escritura porque foi gerado por ela. O 13º sinal é a paz que permanece mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Essa paz não é indiferença, não é anestesia espiritual. É a certeza profunda de que aquele que prometeu é fiel e que nenhuma situação que você está vivendo escapou ao conhecimento soberano de Deus. Quando Paulo e Silas foram presos em Filipos, acusados injustamente, espancados e jogados na parte mais funda da prisão, com os pés presos no tronco, o que eles fizeram? Oraram e cantaram hinos a Deus. À meia-noite, não como performance religiosa, mas como expressão de uma paz que a situação não conseguia roubar. E o resultado foi um terremoto que abriu as portas, soltou as correntes e levou o carcereiro e toda a sua família a entregarem a vida a Cristo. Atos 16. A paz de quem foi chamado não depende das circunstâncias estarem favoráveis. Depende de saber em quem confia. E essa certeza, essa âncora da alma que o livro de Hebreus descreve no capítulo 6, versículo 19, é um sinal inconfundível de que o Espírito de Deus habita em você de uma forma que vai além da religiosidade superficial. O 14º sinal é o fruto que aparece mesmo quando você não planejou colher. Às vezes você faz algo simples. Compartilha uma palavra, ora por alguém sem pensar muito, oferece um gesto de cuidado num momento difícil e depois, tempos depois, alguém te diz que aquilo mudou alguma coisa, que naquele momento aquilo foi exatamente o que precisava. Isso é fruto. E em João 15:16, Jesus deixa uma declaração que precisa pousar no seu coração. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fruto que permanece. Não impacto momentâneo, não impressão passageira. Resultado eterno, plantado por mãos que foram enviadas por Deus para esse fim específico. Quando você começa a perceber esse tipo de fruto brotando da sua vida, mesmo sem esforço calculado, é porque você está andando na direção para a qual foi criado. É porque o rio do chamado está fluindo pelo leito que Deus preparou. E cada um desses sinais tomados juntos formam um retrato, não de perfeição, não de uma vida sem falhas ou sem dúvidas, mas de uma vida que está sendo tocada, moldada e direcionada por uma mão que não falha, uma mão que escolheu antes de criar, que chamou antes de enviar, que prepara antes de usar. Existe uma armadilha que captura com frequência exatamente as pessoas que foram chamadas para algo maior. Não é a armadilha do pecado escandaloso, não é a armadilha da rebeldia aberta, é a armadilha da espera passiva, a crença silenciosa de que, se Deus realmente te chamou, Ele vai fazer tudo acontecer sem que você precise se mover. Mas a Bíblia não mostra um Deus que paralisa os seus escolhidos.
Ela mostra um Deus que caminha com eles enquanto eles avançam. Josué ficou 40 anos no deserto ao lado de Moisés, aprendendo, servindo, observando. E quando chegou a hora, Deus não disse: "Fique parado que eu faço tudo." Deus disse em Josué 1:2: "Levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo. Levanta-te, passa." O comando foi de movimento, e foi no movimento que a presença de Deus se manifestou de forma sobrenatural. O mesmo acontece com você. Os sinais que reconhecemos até aqui não são convites para a contemplação passiva. São convites para uma resposta ativa de fé. O 15º sinal de que Deus já te escolheu para algo maior é a coragem que aparece exatamente quando você decide obedecer, mesmo sem ver o caminho completo. Abraão saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8 afirma isso com uma clareza que desafia toda a lógica humana. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. E ainda assim foi. Essa coragem não é a ausência de medo. É a decisão de obedecer apesar do medo. E quando você dá esse passo, algo acontece que não pode ser produzido de outra forma. A presença de Deus se torna tangível de um jeito que os que ficam parados nunca conseguem descrever, porque nunca experimentaram. Há pessoas que passam a vida inteira esperando pela certeza, antes de se moverem. E a certeza nunca vem antes do passo. Ela vem durante, às vezes vem depois, mas raramente vem antes, porque a fé, por definição, é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Hebreus 11:1. Se você pudesse ver, não precisaria de fé. E é exatamente a fé que move o coração de Deus. O 16º sinal é o senso crescente de responsabilidade pelo que você recebeu. Quando Deus te escolhe para algo maior, Ele deposita em você dons, experiências, revelações e capacidades que não são apenas para o seu próprio crescimento. São recursos para o serviço. E à medida que você amadurece no chamado, cresce também a consciência de que esses recursos não são seus para guardar. Em Lucas 12:48, Jesus estabelece um princípio que atravessa toda a teologia do chamado. A todo aquele a quem muito for dado, muito será pedido. Não como ameaça, mas como descrição da natureza do chamado. Quanto mais Deus deposita, mais Ele espera que seja administrado com fidelidade. E essa responsabilidade, longe de ser um fardo, é na verdade um privilégio. É o sinal de que Deus confia em você o suficiente para colocar nas suas mãos algo que importa para a eternidade. Pense nos talentos da parábola de Mateus 25. O servo que recebeu 5 talentos trabalhou e multiplicou. O que recebeu 2 também trabalhou e multiplicou. Mas o que recebeu 1 enterrou por medo. E o problema com ele não foi a falta de talento, foi a falta de confiança no caráter do Senhor. Ele viu o mestre como alguém que exigia o impossível, quando na verdade o mestre havia dado exatamente o suficiente para que ele trabalhasse com fidelidade. Não enterre o que Deus colocou em você por medo de falhar. O fracasso na tentativa ainda é maior do que o silêncio da inação. O 17º sinal é a conexão com pessoas que estão no mesmo caminho. Deus raramente chama alguém para um propósito maior em isolamento absoluto. Ao longo da jornada, Ele vai colocando no caminho pessoas que falam a mesma língua espiritual. Pessoas que entendem sem que você precise explicar demais. Pessoas cujas histórias se encaixam com a sua de um jeito que não parece casualidade. Ruth e Noemi, Davi e Jonatas, Paulo e Timóteo. A Bíblia é repleta de alianças espirituais que foram muito mais do que amizade. Foram parcerias de chamado, conexões que multiplicaram o impacto de cada vida porque foram forjadas na vontade de Deus. Quando você começa a encontrar essas pessoas, quando começa a surgir ao seu redor um círculo de fé genuína, de encorajamento mútuo e de compromisso com o mesmo propósito maior, preste atenção. Deus está formando ao seu redor a estrutura de suporte que o seu chamado vai precisar. O 18º e último sinal que traremos hoje
É o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais profundo de todos. É a certeza interior que não precisa de aprovação externa para existir. Há algo dentro de você que sabe, não com arrogância, não com presunção, mas com uma quietude que resiste às vozes que tentam te convencer do contrário. Romanos 8,16 descreve isso com uma precisão espiritual que não tem equivalente humano. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus fala ao seu espírito, não à sua emoção que oscila, não à sua inteligência que tem limites, ao seu espírito que foi criado para receber essa comunicação direta. E quando o Espírito diz que você é filho, quando o Espírito confirma que há um chamado sobre a sua vida, essa certeza é mais sólida do que qualquer argumento contrário, mais firme do que qualquer circunstância adversa, mais duradoura do que qualquer temporada de dúvida. Você foi escolhido. Não pelo que você fez, não pelo que você é por conta própria, mas pelo que Deus viu em você antes de você existir, pela história que Ele escreveu com a sua vida antes que você tivesse palavras para contá-la. E cada sinal que percorremos hoje não é uma lista de conquistas espirituais a alcançar. É um mapa de reconhecimento do que Deus já está fazendo em você e através de você. A pergunta que fica não é se Deus te escolheu. A questão é o que você vai fazer com essa escolha. Se vai continuar esperando que as circunstâncias melhorem para então obedecer. Ou se vai, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Pedro, levantar-se e andar na direção do chamado com a certeza de que quem chamou também vai sustentar cada passo do caminho. Chegamos ao fim dessa mensagem, mas não ao fim do que Deus quer fazer em você. Cada sinal que percorremos hoje foi uma confirmação de que a mão de Deus já está sobre a sua vida, moldando, preparando e direcionando para algo que vai além do que os seus olhos conseguem ver agora. Não desperdice o que foi revelado aqui. Leve para a oração. Leve para a palavra. E se você ainda não deu o primeiro passo rumo a uma intimidade mais profunda com Deus, nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, esperando por você. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, comente o que Deus falou para você hoje e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que já aparecem na tela. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima.